Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Olá! A escola é um espaço muito especial na nossa vida e a pedagogia logosófica oferece uma série de recursos para o desenvolvimento da criança e do adolescente, para ensinar eles a olhar para dentro e a desenvolver valores. E hoje, quem vai conversar conosco e falar o que tem aprendido e como tem aplicado a pedagogia logosófica em sala de aula é a estudante de logosofia e professora Paula Lanes. Bem-vinda, Paula. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Paula, você tem uma história bem peculiar. Você dá aula para o infantil, para crianças de 3 e 4 anos e teve uma guinada na vida aí para escolher a profissão. O que te motivou? Eu, desde pequena, sempre gostei muito do universo da escola. Minha mãe e minha avó também são pedagogas, então eu sempre tive muito dentro desse universo, acompanhando a minha mãe nas tarefas que ela tinha que realizar, sempre dando aula particular para minhas amigas, então era algo que sempre me cativava muito. Quando eu fui fazer o vestibular, na verdade, aonde eu fui fazer, na escola, a profissão pedagoga não era uma opção, ninguém era pedagoga, ninguém queria ser pedagoga, então, na verdade, eu nunca nem refleti sobre isso, sobre essa minha vocação. Eu também gostava muito da questão da justiça, acho que todo adolescente, jovem, ele está buscando fazer um mundo melhor. Então, na época, eu achava que o direito era a profissão que eu ia conseguir realizar isso. Eu ia conseguir, de fato, fazer com que, através da minha ação no mundo, eu pudesse tornar esse mundo um pouco mais justo. Mas eu sempre tive muita vontade de ser professora. Então, eu pensava assim, eu quero ser juíza, mas, ao mesmo tempo, professora de direito. E foi aqui dentro da logosofia, que eu vim estudar logosofia depois que eu entrei na faculdade, realizando um estudo no setor juvenil sobre vocação, que eu fui percebendo que a minha real vocação não era de fato o direito, e sim a educação. Eu percebi que eu queria era formar seres. E eu tinha uma escola para realizar isso, porque diante de um mundo com tantos conflitos, se questionar como é que eu vou atuar com esses conceitos que eu tinha antes dentro de uma escola, não via de fato eu fazer alguma diferença para a sociedade. Quando entrei na logosofia e percebi que tinha conceitos que, se eu levasse para a criança, isso faria toda a diferença, eu percebi que eu queria isso. Eu me senti naquele momento que era essa profissão que eu tinha que seguir. E aí foi então que eu terminei, eu já estava terminando o curso de Direito, eu concluí meus estudos em Direito e comecei o curso de Pedagogia, já também pensando em formas de atuar aqui dentro da pedagogia logosófica, dentro do Colégio Logosófico, porque era o meu grande foco, né? Minha grande intenção e norte de atuação era dentro dessa pedagogia, para que eu pudesse usar esses elementos com as crianças. E aí você verdadeiramente se capacitou, você fez a faculdade, fez o mestrado, participou de atividades em outros ambientes que não o ambiente do Colégio Logosófico e veio para o colégio para poder, então, trabalhar com as crianças. Como tem sido, então, essa sua experiência com a aplicação da pedagogia logosófica e considerando aí toda a tua bagagem também, o que você vivenciou em outros ambientes escolares? O que eu percebi assim, de interessante dentro da minha trajetória na educação foi que, quando eu comecei o curso de pedagogia, eu não tinha assim, um foco de que área eu gostaria de atuar mais. E foi os caminhos da vida, que eu acho que nada acontece por acaso, as coincidências, elas vão apontando um meio de você atuar, que eu fui convidada, assim que eu entrei na faculdade de pedagogia, para atuar na área, numa pesquisa em educação infantil, com professoras de grande renome nacional dentro dessa área, são bastante conhecidas. E ali eu pude aprender com elas muito sobre os conceitos de educação infantil no comum. Essa que precisa de toda essa base para poder atuar. Então, pude estar em áreas não só de crianças com condições melhores, como também
em áreas mais populares, onde foi um trabalho mais eficaz que eu fiz, né, mais efetivo, de mais intensidade que eu fiz, foi com creches comunitárias na Baixada Fluminense. Então, ali eu pude perceber como que aquelas crianças, às vezes carentes de valores, até das famílias, como que elas podiam receber, através da educação, um outro norte, uma outra orientação para a vida. E toda essa experiência, apesar de eu, daqui no Colégio Logosófico, ter sido a minha primeira experiência enquanto professora regente, eu pude trazer para cá, para quando eu consegui entrar no Colégio Logosófico. O que eu achei interessante é que quando eu estava me formando no mestrado e eu pensei, agora eu quero ser professora, e eu vim falar para o colégio, colocar à disposição para eu poder também estar trabalhando aqui, uma professora que estava no colégio, naquela semana tinha falado que ia ter que ir para Belo Horizonte. Então, eu achei tão interessante que as coisas vão acontecendo, né? Como que elas vão se encaixando para que você possa atuar. E a minha atuação aqui dentro do colégio, ele tem muito um foco em relação à criança. Foi o que eu aprendi e que venho aprendendo até com os estudos logosóficos, a importância de uma educação voltada para as crianças pequenas. Então, é como que os recursos logosóficos me ajudam na formação desses seres futuros. Pensar em que valores eu estou levando para eles, para que no futuro eles tenham iniciativa, autonomia, que tenham mais valentia diante da vida. Isso é o principal que eu me preocupo ali. Eu tenho que passar conteúdos, eu tenho que trabalhar vários outros elementos, mas o meu elemento principal é a vida. Como é que eu estou tratando dessas vidas que estão sob minha responsabilidade? E isso traz todo o que eu venho de experiência do comum, da minha formação, mas principalmente dos conceitos que eu venho estudando e aprendendo aqui na Logosofia. E aí são esses conceitos que te ajudam a trabalhar dentro de sala de aula com a criança. Sim. São conceitos como, primeiro, até o próprio conceito de vida, quando eu olho essas crianças e percebo a individualidade, o ser de cada um. Não é um olhar comum frente a esses seres, né? Mas perceber eles como um ser integral. Então, eu estou ali trabalhando com pessoas que chegam aqui com determinadas características, não são todos iguais. Cada um tem suas características, tem coisas boas que já trazem de virtudes e que eu posso ressaltar, continuar a cultivar, e tendências negativas que, se a gente não olha e não trabalha, isso pode gerar depois algumas deficiências psicológicas que vão prejudicar no trato com o semelhante, na vida. Então, a gente poder ter esse olhar atento para coisas que, de repente, no comum podem parecer que não são importantes, como uma criança que é mais circunspecta. Então, nesse ponto, você acha, isso não tem problema. Mas é uma criança que, se você não trabalha desde pequena essa expressão, essa possibilidade dela falar, dela expressar o que sente, que é tão importante, no futuro ela vai se inibir e ela não vai ter iniciativa, nem segurança, confiança de si mesmo para atuar no mundo. Então, eu preciso ter um olhar para essa criança, dar oportunidade para ela, mostrar que ela tem um valor e que a expressão que ela tem a manifestar para o mundo é importante. E quando a gente dá o valor para a criança, a gente valoriza a presença dela nesse mundo e chama e convida ela a participar, a gente, na verdade, se maravilha, se encanta com esse mundo, com tantas coisas belas que eu acho que eu aprendo a cada dia. Ser professora de criança, acho que é um desafio muito grande, de criança pequena, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado constante. Acho que todo dia eu saio daqui com algo a mais. Aprendo sobre mim mesma, mas aprendo muito com cada uma, tendo esse olhar para cada uma dessas crianças, para cada característica que cada uma tem a me apresentar. E aí você tocou num ponto crucial, porque você só ensina aquilo que você já sabe, que você experimentou e que você vivenciou. Então, essa troca, ela deve ser intensa, de olhar para dentro para poder ajudar a criança a desenvolver aquela potencialidade dela. Isso que eu venho constatando no dia a dia, como que esse estudo da logosofia, ele me possibilita isso. Porque é um grande desafio do docente sempre olhar para o interno, é perceber assim, que recursos que eu tenho ou que eu não tenho, que eu preciso adquirir para poder trabalhar com a criança. Que pensamentos que nesse momento estão atuando em mim, que estão me impedindo de me aproximar dessa criança. Então, é esse contato, primeiro, de você se trabalhar, do docente poder olhar para dentro e conseguir estabilizar, serenar esse estado interno para poder atuar com a criança.
tanto as crianças que a gente diz mais difíceis, porque apresentam determinados pensamentos que atrapalham ali a rotina do dia a dia, como aquelas crianças que, como eu falei, às vezes aparentam não ter problema nenhum. Mas, na verdade, sempre tem alguma questão a ser trabalhada. Então, quando a gente tem esse olhar específico e a gente conhece essa realidade dos pensamentos que a logosofia traz de grande diferencial, acho que dentro da pedagogia logosófica, a gente pode trabalhar isso. A gente pode sinalizar para a criança que ela tem determinados pensamentos, mas ela não é aquele pensamento. E que ela pode ser um outro ser. Na verdade, quem tem essa consciência, no caso da criança pequena, é o docente. A criança ainda está formando esses conceitos. Então, é a gente que tem que ter esse olhar para poder fazer com que ela deixe de ser aquele pensamento e possa cultivar outros valores. E aí, realmente, estar atento para poder encontrar a forma de favorecer. Agradecer a sua presença, Paula. E se você quiser saber um pouco mais sobre a logosofia e a pedagogia logosófica, visite o nosso site e acompanhe os vídeos do nosso canal. Até a próxima!